Real Time de volta. O Rio de Janeiro recebe um dos maiores eventos de tecnologia, inovação e empreendedorismo do mundo. A versão latino-americana do Web Summit reúne startups, investidores e líderes da economia digital para debater as principais tendências que estão transformando os negócios. Quem está na capital fluminense acompanhando tudo de perto é o nosso analista de negócios, Guilherme Ravache, que chega ao vivo aqui no Real Time com as novidades. Conta pra gente o que está acontecendo e quem te acompanha aí, Ravache. Prazer te receber aqui. Tudo bom, Favale? Prazer estar aqui com vocês. E eu estou aqui com o Diego Contesini, que é CEO do grupo do Asas, né? Estava aqui no painel agora. Diego, fala um pouco do painel. Qual foi o tema do seu painel, a discussão ali que estava acontecendo? Boa. O painel foi focado em a gente trazer uma conversa em volta de qual que é o papel das fintechs diante do mercado nacional e o que está trazendo disrupção dentro desse mercado, pensando nessa mudança grande que está tendo tanto para novas empresas de software, que são essas fintechs, quanto para a virada de AI, né, que está aí mudando o mundo. O que é essa virada de AI que está todo mundo falando? Como isso está acontecendo na prática? O que a gente conversou é que, na prática, as empresas que têm relacionamento com o cliente final têm um dever quase hoje em dia de se posicionar e de se tornar competente em fazer o cliente final ter acesso a AI, ter AI resolvendo o problema dos seus negócios, sem que eles sequer, às vezes, saibam que estão usando AI, de conseguir traduzir para que a AI esteja embutida no meio desses serviços financeiros ao ponto que o cliente final ganha só o valor, que é ter o seu trabalho automatizado. Hoje vocês fizeram um anúncio de um investimento de 150 milhões de reais. O que é esse investimento? Como ele vai ser aplicado? A gente investiu na empresa chamada Helena CRM, é uma empresa que aplica AI na parte de vendas, automatizando o processo de vendas através de robôs dentro de WhatsApp, plataformas de mensageria. E com essa aquisição a gente completa ainda mais nosso portfólio lá para o cliente final, colocando uma solução para todo tipo de empresa pequena, média e grande, onde essa etapa que vem antes da venda, que vem antes do pagamento, que é a venda, tendo uma inteligência artificial que é capaz de substituir o trabalho manual de ficar contatando clientes para vender. Então, certamente, isso daí coloca muito mais poder lá na ponta para o nosso produto de gerar diferencial que o cliente precisa nos dias de hoje. Se fala muito de implementação, né, de inteligência artificial, mas muitos dos testes são feitos não acabam entregando o resultado esperado por quem compra a IA ou a empresa que investe na IA. Como vocês têm sentido a implementação da IA e se ela tem funcionado para vocês ou às vezes também não funciona e frustra, como a gente ouve relatos? Eu acho que está todo mundo aprendendo, né? Empresas como a nossa que tem um relacionamento com centenas de milhares de empresas que têm lá pessoas usando na ponta o software, a gente tem um dever de conseguir converter o que é complexo em algo simples. Então, o grande aspecto que a gente enxerga no mercado é que quando a gente pensa lá no indivíduo, a pessoa aprendendo a usar por ela mesma AI, muitas vezes não consegue ter resultado. E aí a gente lá no laboratório dentro de casa, o que a gente tem que fazer muito bem é exatamente aprender o que o nosso cliente tem de dificuldade, quais são os aspectos de automação que uma AI consegue entregar valor na ponta e aí converter para que quando ele use o Asas, por exemplo, o nosso software, ele consiga ter o uso de AI sem que ele se preocupe com ter que aprender. Na verdade, a gente cria o papel de aprender o que o cliente precisa e converte o nosso software num software que já tem o AI embutido. Então, essa que é a grande sacada e aí que está o nosso trabalho do dia a dia. Quando a gente fala de IA, a maior dificuldade para implementar dentro de um projeto na empresa é cultural, são as pessoas, é treinamento ou a própria tecnologia? Eu acho que tudo é desafiador, mas no fim cultura é o que, como diria Peter Drucker, né? A cultura como estratégia no café da manhã. Então, uma empresa que tem uma cultura de aprendizado rápido, de testes, de experimentação, sai na frente. A gente, graças a Deus, é uma empresa que tem essa cultura. Então, esse é o aspecto mais importante para que uma empresa que não sabia usar AI consegue usar, porque vai ter que experimentar e errar muito rápido. O problema é quando essa experimentação e erro é lento, e aí demora-se anos para conseguir realmente ter diferencial. A gente ouve muito sobre a China, os Estados Unidos serem os líderes nessa corrida da IA e até, num certo sentido, o Brasil e outros países estarem ficando para trás. Isso é uma realidade? Como que a gente encontra um espaço nessa corrida da IA?
Perfeito. A corrida do IA, a gente ouve, e está certa a colocação, de que o Brasil está para trás na infraestrutura de IA. Só que qual que é o ponto? O valor real entregue para o mercado não está na infraestrutura, está em quem constrói em cima da infraestrutura. E o Brasil, nós somos uma potência em criação de software e também uma potência em aprendizado. O brasileiro tem essa capacidade de ser criativo, de errar rápido, de aprender rápido. Então, o que nós acreditamos que vai acontecer nos próximos anos é o Brasil ser uma potência mundial em aplicação de AI na ponta lá, entregando para o cliente final. O fato de a gente usar muito plataformas de mensageria, WhatsApp, redes sociais também, isso é um indicativo de que a gente está mais propenso ou mais aberto a utilizar IA. Tem até pesquisa mostrando que o brasileiro ele usa muito a inteligência artificial. Isso é uma vantagem a nosso favor? Certamente, porque a gente vive em um mundo onde quem usa AI, a inteligência artificial vai estar na frente. E ter a capacidade de ser o primeiro a experimentar, de testar coisas, e o brasileiro tem isso, coloca a gente em estar preparado antes. E como é uma corrida que quem chega primeiro vence, certamente a gente ter formado essa habilidade de aprender a usar tecnologias, sejam as mensagerias, WhatsApp, as tecnologias de comunicação e também tecnologias mais disruptivas como AI, coloca o Brasil na ponta, na minha opinião, aí em uso e em capacidade de melhorar a sua capacidade de ser produtivo no mercado usando inteligência artificial. Qual a importância de a gente ter um evento desse tamanho no Rio de Janeiro, 40 mil participantes? Isso é um sinal positivo, bom para o mercado? Como isso afeta as empresas que estão trabalhando com IA e outros setores de tecnologia no Brasil? Isso coloca o Brasil, acho que no mapa mundial, porque é um evento, é o maior evento do mundo, que acontece em diversos lugares, incluso o Brasil, Rio de Janeiro. Diversos não são alguns, não são nem tantos assim. E eu acho que ter um evento desse tamanho ocorrendo aqui no Rio de Janeiro abre a oportunidade para nós, negócios do Brasil, em conseguir de verdade mostrar o seu trabalho para um nível mundial. Porque o brasileiro, o Brasil, as empresas brasileiras produzem coisas incríveis. Eu acho que essa aqui é a oportunidade para a gente mostrar para o mundo o que a gente sabe fazer. Muito obrigado, Favalli. É isso. Então a gente tem aqui empresas brasileiras produzindo coisas incríveis, muita novidade acontecendo e agora também, como a gente viu, investimentos sendo anunciados. Bom, carecemos de inovação. Vamos ver se num curto espaço de tempo deixamos de ser apenas um exportador de commodities, matéria-prima. É uma função importante, claro, mas o Brasil já se especializou nisso. Vamos nos especializar em produtos de alto valor agregado, tecnologia, patentes, e é isso, Inovação é fundamental para a gente superar essa barreira e termos um salto tecnológico. E aí a gente conta com seus olhos e ouvidos atentos aí, Guilherme Ravache, observando tudo que está acontecendo no Web Summit 2026 no Rio de Janeiro. Claro que a gente se encontra ao longo da nossa programação. Ravache, ótima tarde por aí no Rio de Janeiro. Daqui a pouco a gente volta a conversar.